Ai, só um segundo. Já vou falar. Ok? Vamos lá. Pode ir? Olá, boa noite a todas as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, todas, todos e todas. Eu sou Jamile Barreto. Estamos aqui com mais um programa do ABI Esportes. Vou fazer minha audiodescrição. Então, sou uma mulher negra de cabelos crespos e curtos, raspados do lado e mais black em cima. Eu estou usando uma camiseta amarela, atrás de mim tem uma parede branca. Uso um brinco prateado, um óculos de grau e estou com batom roxo. O tema de hoje do nosso programa é futebol e ditadura militar. E é um tema muito importante, muito necessário, e vamos falar sobre isso. Sim, futebol e ditadura militar caminham lado a lado. E para falar sobre isso, hoje eu vim muito mais escutado que falar, certamente. Enfim, temos pessoas muito mais interessantes para vocês escutarem hoje para falar sobre isso. Então, nós temos aqui a professora da Universidade Federal Fluminense, Lívia Magalhães, o professor Francisco Celso Calmon, um dos autores do livro coletivo 60 anos do golpe, Gerações em Luta, e a nossa querida produtora e amiga jornalista Silvia Serra, que ela vai falar um pouquinho sobre a sua experiência enquanto criança na ditadura militar. Tenho aqui ao meu lado, certamente, o Marcos Gomes e o Paulinho Sacramento também para apresentar esse programa no dia de hoje muito especial. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Por favor, depois compartilhem com o máximo de pessoas para que possamos alcançar o máximo de pessoas, para que as pessoas também conheçam um pouco mais dessa história. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Oi, Jamile. Boa noite, Silvia. Boa noite, professora Lívia. Boa noite, professor Francisco. Eu sou um homem negro, estou usando uma camisa preta, tenho cabelos brancos, estou de óculos. Enfim, estamos aí para fazer essa nova edição do programa AB Esporte, num mês em que lembramos os 60 anos de horror, né? 60 anos da ditadura militar de 1964. E temos aqui três pessoas, né? Bastante experientes na área do estudo, na área da produção literária, e também a Silvia, que é vítima, né, da ditadura militar e vai trazer aqui um relato do que aconteceu com a família dela e também com ela. É isso, Jamile. Devolvo para você. Mas com a saudade apenas do Paulinho, né? O Paulinho está na Pois Serra, é, a ele internet está na. dele não está legal. Assim que ele puder chegar, será, como sempre é, bem-vindo, Paulinho Sacramento. Vai lá, Jamile. Exatamente. Então, para começar aqui, por favor, vocês façam, vou convidar então a professora Lívia para fazer a sua apresentação, sua audiodescrição e falar um pouquinho sobre ela, e depois a gente segue com os outros convidados também. Professora Lívia, boa noite, seja muito bem-vinda e obrigada Oi, pela boa oportunidade. noite. Na verdade, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? Nesse momento eu estou fora do Brasil, então não participei né? Não estou envolvida nas rememorações, digamos assim, né? Nesse momento tão importante. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, com alguma oportunidade. E é uma grande responsabilidade também estar aqui, né, com uma mesa dessa tão importante, né, para esse debate. Bom, para começar, né, um pouco minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo longos, ondulados, os castanho escuro. A minha imagem está um pouco escura, então meu cabelo está meio misturado com o meu casaco preto. Eu estou usando um brinco de argola com umas pedrinhas azuis. E no meu fundo tem muitos livros, duas prateleiras, que eu acho legal, né? Importante a gente também. Acho que sempre que a gente discute ditaduras e autoritarismo, a gente precisa falar sobre a importância de livros. Eu sou professora de História da Universidade Federal Fluminense, do campus de Niterói, né? Eu trabalho com o tema de esportes, futebol, na verdade, né? E autoritarismo, eu não uso mais o termo só ditadura, porque eu já não trabalho só com o caso brasileiro e argentino de ditaduras, né? Mas com outras experiências também, desde o meu mestrado, que eu comecei em 2006 nesse tema, né? Tem a ver, entre outras coisas, eu sempre gosto de contar um pouco como eu cheguei nesse tema, ainda no momento em que muitas pessoas achavam que futebol não era um tema de pesquisa da historiografia, né?
Mas eu cheguei exatamente porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de futebol e me incomodava, eu não, uma ideia de associação entre essa coisa do pão e circo do futebol, né? Eu pensava, eu não sou uma pessoa alienada por gostar de futebol, então eu quis pesquisar e aprofundar mais. E a Copa de 1970, em relação ao Brasil, foi o meu objeto de pesquisa, comparada à Copa de 1978 com a Argentina, para poder pensar algumas diferenças dessas duas ditaduras a partir do futebol, né? Das Copas, que são as grandes, digamos, momentos de paixão nacional, que são, né, ganham uma outra leitura, um outro uso político, inclusive, durante as ditaduras, mas que permanece, né, essa identidade com o futebol e com as Copas em tempos de democracia. Então, eu achei que era importante fazer essa comparação. No meu doutorado eu continuei esse tema também, né? E agora eu estou estudando, já tem um tempinho que eu estou na UF, alguns anos, tenho outros projetos, mas continuo sempre trabalhando essa relação do futebol. Atualmente eu tenho um projeto que eu comentei com a Jamile, não foi, Jamile? Eu acho, no, né, quando a gente teve contato, que eu acho que é um projeto que assim, eu tenho muito orgulho desse projeto, porque, na verdade, são dois projetos, né? Um projeto coletivo e um projeto mais individual, diretamente sobre o Caio Martins, e que o marco que eu uso para o Caio Martins no meu projeto individual é exatamente quando ele se tornou prisão política, né? Então, já participei de alguns eventos internacionais, por exemplo, em que as pessoas ficam chocadas quando eu falo que Caio Martins foi uma prisão política em 64, porque o grande marco que se tem é 1973, o Estádio Nacional no Chile como uma prisão política. Então, né, longe de querer, eu sempre deixo isso muito claro também, né, ninguém está querendo disputar, é uma coisa que ninguém quer ganhar, né? Quem foi prisão primeiro e tudo, mas eu acho que é importante a gente perceber exatamente como esse silêncio, esse apagamento, esquecimento da nossa ditadura, de tantas questões, fazem com que você veja isso sendo reproduzido em outros espaços 9 anos depois e que continue sem, né, se discutir. E até hoje, por exemplo, como eu falei, eu trabalho em Niterói, eu converso com os meus alunos. Em 2014 teve um grande movimento, né, de militantes com a discussão do Caio Martins. A gente tem fotos com faixas, a Comissão da Verdade vai ao Caio Martins e tudo, mas continua hoje um esquecimento muito forte na cidade de Niterói e dessa geração. Então, acho que é importante também a gente trazer isso, né? Porque é um marco muito forte essa violência em outro sentido, e aí eu já vou encerrando para passar a palavra para, né, para quem eu acho que tem coisas tão importantes para dizer também, mas eu acho que no sentido muito importante que a gente está falando dos primeiros dias do golpe. Né? Então a gente também rompe com uma ideia que hoje a gente, na historiografia, pelo menos a gente já não utiliza, que é a ideia dos anos de chumbo e golpe dentro do golpe, né? Como se o período até 1968 fosse um período mais tranquilo, quase que uma não ditadura, e de fato é só a partir do ato institucional número 5 em dezembro de 68, que começa uma repressão mais forte, né? E o Caio Martins é um exemplo de que você já tem perseguição, você já tem repressão nos primeiros dias após o golpe, antes mesmo de ser instaurado um novo governo com militares. Então, eu acho que isso é importante para a gente fazer uma reflexão também e entender, né, que essa violência ela vai se dar de diversas formas, inclusive física também, já desde os primeiros momentos ali de 1964. Acho que para começar um pouco isso. Uau, 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 quanta coisa. E realmente nós precisamos conhecer a história, precisamos saber da história, ela não pode ser apagada, muito pelo contrário, precisamos lembrar sempre do que aconteceu para que nunca mais que a gente cometa esse mesmo erro em algum momento da nossa história de novo. Na verdade, você compartilhou essas informações com a Silvia, foi ela que entrou em contato contigo, mas eu li e realmente é muito interessante. E eu procurei um pouco quando eu estudei sobre a questão da ditadura também, o que você está falando. Um vídeo que eu encontrei no YouTube, ele cita exatamente o estádio e como ele foi uma prisão, né, nesse período tão absurdo e tão surreal da nossa história. Mas vamos lá, vou continuar aqui então. Silvia, por favor, se apresente para todos aqui. Boa noite. Muito importante, né, participar desse programa junto com a professora, o professor, duas pessoas fora os apresentadores, né, mas de um assunto, um tema tão
atual. Eu acho que foi por isso, inclusive, que eu quis participar dando um depoimento. Normalmente, né, eu sou jornalista, sempre estou entrevistando, nunca fiz isso, nunca parei em algum momento para dar um depoimento sobre esse episódio, né, da minha vida, que é o episódio da vida de muitas pessoas. Mas eu achei que era importante exatamente por isso, porque a gente viveu recentemente uma situação surreal, né? Quer dizer, muito real, mas que ninguém imaginava, eu acho que, quer dizer, que chegasse né, num golpe, né? Quase num golpe. E não só no Brasil, mas na maior democracia do mundo. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente sempre falar um pouquinho para as pessoas não esquecerem o que é uma ditadura, né? E, então, eu quis participar muito por esse aspecto para mostrar, assim, na prática, alguns fatos, o que acontece. Então, assim, eu espero nesse programa poder falar um pouquinho sobre isso e, para mim, é uma honra estar aqui junto com vocês. Passo aí a palavra para o nosso professor e autor do livro, né? Isso, por favor. Então, boa noite aos parceiros dessa mesa virtual. Boa noite aos que vão nos assistir em gravação. Me apresentando, eu estou com chapéu Panamá, barba branca, camiseta preta, exatamente com a capa do livro, que foi um presente da editora que publicou esse livro. Bem, meu nome é um pouco maior do que Francisco Celso Calmon Ferreira da Silva, mas como eu escrevo livros, escrevo para blogs, jornais, etc., né? Todos nós temos que reduzir nosso nome, mas sou mais conhecido como Chico Celso ou Chico Calmon. Chico com X, porque o X não só representa ser versos, como também multiplicador. Então, tanto eu sempre procurei combater as injustiças, como também ser multiplicador de consciências libertárias. Eu fui organizador desse projeto. Isso não é apenas um livro, é um projeto iniciado em outubro. Esse livro consta de 60 artigos, então, 60 anos do golpe, gerações de luta, 60 artigos, 60 autores e mais 4 ou 5 coautores, dando 65. Mas então é 60, 60, 60. E no projeto idealizado, a gente queria chegar a esse simbolismo. De esporte, ligado à ditadura, eu posso dizer que na Copa de 70 eu estava prisioneiro político. Eu fui sequestrado em 4 de novembro de 1969, no mesmo dia que o Carlos Marighella, era assassinado em São Paulo. Eu fui sequestrado no Rio de Janeiro com a minha namorada, que hoje é a mãe de meus filhos, e que na época tinha 16 anos. Mesmo sendo menor, foi barbaramente sediciada. E depois, quase 40 dias depois, quando saiu, retornou novamente à prisão, já com 17 anos, em 1970, por achar que ela tinha ligação com a tentativa de fuga que eu e outros companheiros fizemos num dos quartéis em que nós estávamos. Nessa ocasião, ela foi ameaçada pelo coronel Paulo Malhães, que foi o mesmo que nos sequestrou, na época ele era capitão, de ser jogada no jacaré que ele criava no DOI-CODE da Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Então, a ditadura e o esporte, na minha vida, tem essa ligação de
Brasil jogando e eu aprisionado, né? A camisa canarinho, na verdade, eu acho que eu estava como um canarinho enjaulado, né? E é como eu me sentia, né? Esse livro ele é composto de autores que combateram o golpe, combateram a ditadura, portanto, militantes históricos, como eu. É composto de ex-coordenadores da Comissão Nacional da Verdade, é composto de juristas, é composto de representação, né, da periferia social, que hoje sempre sentiu o braço pesado do Estado em relação aos pretos, aos pobres, às mulheres, ao grupo LGBT. Então, tem essa representação também no nosso grupo. Uma companheira que faz parte das Mães da Maré. Temos poetas no livro. Então, o livro é feito de prosa, de poesia, né, de poemas e até de um mosaico feito por uma companheira que agora está na França e que ela veio reencontrar, há cerca de 2 anos, uma outra menina. Ela tinha 7 ou 9 anos na época e a menina tinha 2. Elas foram separadas por conta dos pais, estavam mudas, e foram colocadas numa casa e se encontraram e viveram algum tempo juntos, sendo que a maior cuidava da menor. E depois nunca mais se viram. Vieram se encontrar agora, há 2 anos atrás. Então, são algumas histórias em que o livro conta, né? O livro tem 334 páginas. Como eu já falei, homens, mulheres, negros, brancos, e gerações de luta, porque não tem só a geração chamada geração de 68, né? Quando não foi concluído. Agora ele faz parte de um projeto, né? Então ele começou a ser lá em outubro, né, do ano passado. Então tivemos que convidar várias pessoas, né? As pessoas começaram a escrever seus artigos, tinham que entregar até final de dezembro, 6 de janeiro, né? Então, a gente recebia os artigos, olhava se estava dentro do eixo, do escopo, do approach do livro. E qual era o eixo-chave, né? Era aonde estávamos em 1964 e onde estamos em 2024. E aí o onde é desde o Brasil, onde o Brasil estava, onde a democracia nessa época, como é que estava, e como está agora, em 2024. Tá? Então, esse foi o eixo sobre o qual os autores tinham que narrar, escrever o seu texto, né? Bom, mas isso não bastava para nós, né? Tinha que ser um grupo que harmonizasse, mesmo sem se conhecer, muitos, e agora estão começando a se conhecer, ainda não se conheceram visualmente, ainda não fizemos nenhuma reunião, né, virtual, né, mas que as pessoas possam aparecer. Mas esse grupo é de uma harmonia tal, exatamente pelo caráter, né, político e ideológico das pessoas que estão fazendo parte desse livro, né, que nunca houve, né, o que é muito comum quando você reúne 60 e poucas pessoas, né? Tentativa de aparelhamento, briga por protagonismo, nada disso aconteceu. O que aconteceu e está acontecendo é laços de amizade e de companheirismo estão sendo criados. Mas teve mais uma coisa que no convite que eu fiz, convidando essas pessoas, eu dizia, né, nós temos que levar o livro como um instrumento de formação e de mobilização. E mais, temos que levar para a capilaridade. Então, aquilo que a gente sempre diz,
esqueceu a base, se afastou da base, etc. O livro tinha que ter esse potencial. Então, ele vai ser lançado em várias, posso até citar aqui, se não tiver longe, não está. Está aqui. Vai ser lançado no Rio de Janeiro, em São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E alguns municípios do Rio de Janeiro, né? Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí. Tá? Todos, né, tirando esse do Rio, né, que aí é subsequente, né, será no dia 1º, ou 18, ou 19 horas. Mas nós já temos um card, já temos outras entrevistas, já está sendo bastante divulgado. Ok. E depois disso, a gente quer levar, né, como nenhum artigo se repete, nenhum. Pessoas não combinaram, não se conheciam, não tem um artigo que você possa dizer assim, pois isso eu já li adiante. Tá? Eles formam realmente um mosaico, né? Bem interessante, tanto de Beleza. gênero como político. Né? Então, nós queremos levar esse livro e esse debate para os sindicatos, para as escolas, para as universidades. Tá? Então, ele vai ter Tá. consequência, e já está É. tendo consequência. Ou Chico, seja, alguns estados desses grupos já estão fazendo o livro como filhote tá, dele, com o mesmo eixo, mas aí agora centrando naquele estado. Por exemplo, Paraná está fazendo isso. Mesma pergunta, o mesmo eixo em tá. relação ao estado do Paraná. E isso a Beleza. gente creio que vai ter outros filhotes, como a gente chama, e até o final do ano nós vamos ter debate desse livro, que é muitíssimo rico. Ótimo. Chico, deixa eu só pegar um pouquinho agora um trecho com a professora Lívia, porque, professora, eu nasci em Niterói, moro em Niterói, perto do Caio Martins, né? Então, eu estava conversando com a Jamile, que eu conheço essa história aí do Estádio Presídio, a partir do filme do Silvio Tendler, Uhum. né? Que fez, vou até mostrar aqui para a gente dar uma olhada. O Silvio conta a história da ditadura militar no Brasil pelo trabalho dos advogados, né? Um filme belíssimo, está disponível aí no YouTube, em vários canais, e ele trata de várias questões importantes. Mas um assunto que me chamou muita atenção, né? Até pelo lado um pouco jocoso da história, né? Que é a história do advogado Manuel Martins, né? Vou mostrar aqui na tela rapidamente, enquanto eu passo a palavra, para a professora Silvia. Espera aqui, deixa eu mostrar aqui. Enquanto a professora vai falando aí sobre esse filme, né, do Silvio Tendler e essa história da, do estádio Prisão, né, da América Latina. Vou mostrar ele aqui. Cadê o filme? Não sei se vai dar para ver direito. Está aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo? Uhum. Manuel Martins, advogado comunista, preso no primeiro estádio presídio da América Latina, o Caio Martins. Fala um pouquinho sobre essa história, professora, por favor. É importante, né, a gente perceber que, assim, que no caso, o filme do Tendler é sobre os advogados, né? E, na verdade, existem relatos de vários grupos sociais, operários, né? Alguns relatos, inclusive, que falam de que faltou caminhão, né? E uma coisa que talvez quem esteja nos assistindo, espero que tenham pessoas jovens nos assistindo e que não vão, que é importante, né? Que falo isso para meus alunos, a gente precisa conseguir dialogar com os jovens, né, e tudo, que é importante lembrar que a gente está falando de uma época que Niterói é a capital do estado do Rio de Janeiro ainda. Então, ali também né, vão ser presos, vão ser levados aqueles que são considerados uma ameaça dentro como da capital. Então, de do interior do Rio de Janeiro, muitas pessoas vão ser transportadas com fala-se em caminhões, em ônibus que chegavam e tudo, né? Não foi só, eu acho que é importante também a gente fazer um pouco assim, ter uma imagem, né, do que seria, porque quando a gente fala o estádio Caio Martins,
pelo menos a minha geração, pensa muito no estádio de futebol, no campo de futebol, né? Porque eu lembro muito do Botafogo, do Clube do Rio de Janeiro, que tinha até o início de 2023, era o responsável pelo Caio Martins, né? Tinha agora ficou apenas com o Newton Santos e tudo. Então, na verdade, o Caio Martins eram as dependências de uma forma geral, né? Não, você tinha também o ginásio. Ele é um complexo esportivo, né? Isso é importante. Eu fui dar uma palestra certa vez numa escola em Niterói particular, que um aluno me olhava e falava, mas eu estou indo para lá depois daqui treinar basquete. E ele ficou muito impressionado com isso, né? Ele falou, ninguém nunca me disse. Aí ele fez uma pergunta que eu falei para ele, eu te devolvo a pergunta, né? Que ele perguntou por que que não tem uma placa dizendo. Aí eu falei para ele, eu te pergunto para você, por que que não tem nada? Né? Ele falou, porque não pode ser, sabe, que a gente não saiba. Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, nessa questão de que pessoas estavam lá, né? Eles descrevem humilhações, por exemplo, do uso do banheiro com armas apontadas pelos soldados, de que se separavam homens e mulheres, mas que mesmo assim você não tinha, né? Era uma prisão, você não tem nenhum tipo de liberdade de intimidade, né? E aquela situação do que vamos fazer aqui, quem somos nós e por que estamos aqui. Como eu falei, é num período ainda em que ainda não está se. É um período muito confuso, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa importante para a gente pensar, é um grande esforço que nós historiadores tentamos fazer com as pessoas, que é a gente não pensar um acontecimento, determinado momento, já sabendo o que acontece depois, né? Então, quando acontece o golpe, muitas das pessoas se veem numa situação que elas não sabem o que virá depois. Elas não, né? Eu imagino que grande parte, aqui Francisco Celso Calmon, né, que viveu, a Silvia, pelo menos não se imaginava, talvez 21 anos nessa situação, né? De ditadura, você não tem uma noção. Então, as pessoas estão presas ali, elas não sabem de fato o que vai acontecer, elas não sabem para onde elas vão ser levadas, você não sabe quem está de fato liderando. Existem alguns depoimentos também de pessoas da época que falam que ficaram esperando para a resistência ao golpe. Então, alguns falam que estavam lá, né? Já tem relatos de pessoas que falavam, a gente imaginava que uma hora seríamos soltos pela resistência, porque existiam pessoas dispostas a lutar, né? Contra o golpe também. Então, eu acho que é importante a gente perceber essas variáveis e como esse espaço depois, como eu falei, né? Porque o Caio Martins também acho que é importante falar que ele era um estádio público, tá? Ele é construído num contexto, ele é construído em 1941, muito num contexto de disputa de espaço, lembrando que era o Estado Novo, né? A ditadura do Estado Novo, quando ele é construído, mas num contexto de disputa de espaço que é paralelo à construção do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Como eu falei, o Rio de Janeiro era a capital, desculpa, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a capital federal. Então você tem aí, né, essa coisa de cada estado, com Rio e São Paulo disputando ter o seu estádio público, né? O Maracanã vem só em 1950 para ser o estádio da capital federal, entre outros, com esse argumento de não pode ser que a capital federal não tenha o seu estádio. Então, nesse momento, né, o Caio Martins ali, ele era usado para diversos eventos cívicos também. Você tem a participação, não tão, você faz muita associação, é muito comum a associação do Getúlio Vargas no São Januário, do Getúlio Vargas no Pacaembu também, né? Mas posteriormente você tem governadores de Niterói que vão fazer eventos do 1º de Maio. O Caio Martins, por exemplo, foi o lugar em que os corpos do grande incêndio, né, do circo norte-americano, foi o lugar de reconhecimento dos corpos. Então, ele é um lugar que tem uma relação com a cidade de Niterói também. Isso é importante a gente pensar, é simbólico, porque é um golpe, naquele momento, é um governo golpista se apropriando de um espaço que é usado pela cidade, pela cidadania, né? E dando uma nova lógica àquilo, que é a lógica de que aquilo ali é prisão. Então, isso também tem um poder simbólico que eu acho que é importante a gente destacar, né? Não é tipo assim, a gente não vai levar para os espaços, a gente vai levar para esse espaço que é o local público, porque a gente ocupa esse local público também, né? São pequenos não, né? São grandes demonstrações de poder que a gente percebe também, que às vezes passam, né, sem serem notadas. E que posteriormente ele vai ser usado e vai continuar sendo usado como se fosse um lugar simplesmente de esporte, né? Sem nenhum tipo de questionamento. Eu mesmo fui pega de surpresa quando descobri
Como eu falei, eu sabia que o Caio Martins era o lugar de jogar futebol, Botafogo e tudo isso, e de repente ele aparece, né, como essa ex-prisão, esse apagamento de novo que eu acho que é importante. E uma recuperação que eu acho que aí a Comissão da Verdade conseguiu fazer naquele momento, né, uma importante recuperação também de testemunhos de pessoas que passaram por ali. Mas muita gente não testemunhou, muita gente não foi, não conseguiu-se, né, nem encontrá-las depois. Então, eu acho que a gente, como a Jamile falou aqui no início, eu acho que é importante também a gente pensar que tem muita coisa ainda para a gente, né, discutir. Inclusive, é uma questão que, em termos de pesquisa, se fala muito que existem muitos estudos sobre a ditadura, né, e tem bem menos sobre o golpe em si, sobre esse momento do golpe, né? Isso tem a ver, inclusive, com um certo debate, creio eu, que a própria ideia, né, dessa ditadura que era mais dos moderados, né, até 68, que é uma forma de você pensar muitos grupos liberais, né, grupos burgueses, tudo isso que apoiaram esse golpe no primeiro momento. E que aí depois é como se a gente não apoiou a ditadura aqui. Depois, quando aparecem denúncias e tudo começa, né, a ser colocado, como o Francisco contou aqui pra gente, né, de uma forma emocionante, é como, ah, não, eu não apoiei isso. Isso aí depois mudou lá em 68. Não, a gente tem que pensar que tem, sim, um apoio importante ali de determinado, de muitos grupos ainda naquele primeiro momento, já com repressão também. E que aí você tem quase que um apagamento desses primeiros anos do golpe, né? E quase que você não tem um debate de fato sobre o golpe em si, você tem sobre a ditadura com muito mais força. Os próprios eventos, se a gente olhar agora dos 60 anos, né, do golpe, eles pensam muito mais a ditadura em si do que o golpe. Até a gente mesmo trabalhando com esporte, com muitas coisas, eu mesma, né, falando da Copa de 70, são vários exemplos que a gente pode pensar, né, que a gente ainda tem, assim, de entender esse momento do golpe e o que que ele significou. Outro dia, por exemplo, teve um colega aqui na Espanha que veio me consultar sobre uma viagem do Real Madrid. Olha que coisa interessante, ele descobriu documentos sobre viagens oficiais do Real Madrid, que eles eram pagos para jogar em diversas partes, foram pagos para jogar contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, pelo jornal à Noite, que patrocinou naquele momento, que era em homenagem ao novo presidente do país, que quem era Jânio Quadros. Então, isso é no início, né, do governo do Jânio Quadros. E aí eu falei para ele, gente, isso aqui é uma coisa, porque foi janeiro, fevereiro, não sei. Eu falei, em 9 meses ele renuncia e começa uma crise institucional brasileira, né? Que é uma coisa impressionante. E esse colega mesmo diz, olha isso, esse governo ali do Jânio Quadros está sendo homenageado pelo governo do Franco aqui, né? Quer dizer, assim, homenageado por um jornal que depois vai apoiar também o golpe. Então, olha essas coisas que a gente já percebe ali, né? E que depois todo mundo é oposição, todo mundo foi contra, né? Mas é importante a gente ver, acompanhar um pouco isso também. Eu acho que antes desse momento que se tornou tão forte, que tem que ser forte, né? Não estou dizendo que não tem que ser, mas que foi o ato institucional número 5. Mas como eu costumo dizer para os meus alunos, o que é o mais óbvio no ato institucional número 5? Aí eles olham para mim, eu falei que ele é o número 5. Você tem 4 anos. Então a gente tem que entender como é que você chega nesse número 5. Você não chega à toa ali. Você vai caminhando e que outros atos são esses que levam, né, a esse autoritarismo tão forte naquele momento. Uau. É, é muito isso, professora. Você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre o ato número 5. Realmente, antes dele tem um, dois, o três e o quatro. E eu sempre, quando eu estudo e pesquiso algumas coisas, a intencionalidade desse apagamento, né? É intencional, isso é visível que é intencional. Eu nasci em 83, então certamente não passei muito longe dessas histórias, mas aprendi ao longo da vida, né? Enfim, muitas coisas sobre a ditadura militar, sobre 64, sobre 68, mas era até curioso, assim, eu me lembro criança lendo, né, sei lá, com uns 12 anos talvez lendo, e eu falava, nossa, isso é tão distante de mim, estava super perto de mim, na verdade, né, 64, ali 87, esteve muito perto de mim e eu não sabia disso. E aí quando você começa a ler e perceber um pouco mais sobre essas questões relacionadas a esse período tão
tão importante, né, que a gente passou, tão assustador, mas que faz parte da nossa história, e o que você trouxe agora sobre essa questão do Real Madrid, enfim, as pessoas elas não pensam sobre isso porque intencionalmente isso é apagado o tempo inteiro para que a gente não pense sobre isso, né? Então, trazer, obviamente, o que o professor Francisco também trouxe, o relato dele emocionante e emocionado, é, é só sentar e escutar, porque definitivamente é só isso que eu posso fazer nesse momento, sentar e escutar o que ele e todas as pessoas que passaram por isso, e você como estudiosa também estão trazendo em relação a esse tema tão necessário que, apesar dos 60 anos, é muito perto, é muito Jamile, perto. Pode falar, Marcos. só para fechar a história do Caio Martins e promover também, voltar a falar no filme, né, do Silvio Uhum. Tendler, que é muito importante, eu não canso de ver esse filme, e já vi algumas vezes, mas a história do advogado Manuel Martins, ele foi advogado do Sindicato dos Operários Navais, né, do antigo Estado do Rio de Janeiro. Né, naquela época você tinha o Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Guanabara, e o Sindicato dos Operários Navais, que tinha sede em Niterói, era um dos sindicatos muito fortes naquela época. Né? A indústria naval era importantíssima. E o advogado Manuel Martins ele foi preso no estádio Caio Martins no dia 9 de abril. O golpe foi no dia 1º, e no dia 9 ele já estava preso junto com uma porção de gente incomunicável, coisa e tal. Mas ele conta uma história que ele mesmo ri da história. Né? No filme, você vai ver, né? O filme, os advogados contra a ditadura por uma questão de justiça do Silvio Tender. O Manuel Martins disse o seguinte, que ele estava preso, então a primeira visita que ele recebeu um mês depois, 15 dias depois, eu não lembro bem a data, dos familiares, e a mulher do presidente do Sindicato dos Operários Navais foi até a cela do Manuel Martins, foi visitá-lo. O marido dela já tinha morrido no acidente. Ele falou: Manel, eu vim aqui falar com você porque eu queria que você continuasse advogando para mim. Ela falou: Silvia, falou o nome dela, não lembro direito. Eu não vou poder mais advogar para você, porque eu estou preso e não sei quando vou sair daqui. Aí ela falou assim: você vai sair daqui em breve. Aí ela abriu a bolsa, puxou um pacotinho e colocou na mão dele. E botou isso aqui, ó. Isso aqui é a bituca do charuto do meu pai de santo. Ele disse para você dar uma tragada e você vai sair daqui brevemente. Aí se despediu dele e foi embora. Ele pegou a bituca do charuto e colocou embaixo da cama dele. E esqueceu aquilo lá. Um belo dia, um amigo dele de cela achou a bituca embaixo do colchão. Ô, Manel, você está fumando charuto, não fala nada com a gente? E acendeu o charuto. O que aconteceu? O cara foi embora, foi liberado e o Manel ficou. Aí, o Manel ainda comenta, né? Pô, eu sou ateu, né? Pô, se eu acreditasse um pouquinho nessas coisas, eu não ia ficar tanto tempo preso. Aí ele cai na gargalhada, coisa e tal, mas é uma cena muito hilária, porque ele conta um pouco dos bastidores ali. Mas eu peço para quem não viu, acompanha aí, está no YouTube, Os Advogados contra a Ditadura por uma Questão de Justiça, filme do Silvio Tendler. Vamos lá. Vai, Jamile. Podemos deixar na descrição do programa da BI Esportes, né? Você pode deixar na descrição para que as pessoas possam assistir É, depois, em outro momento, enfim. também. Beleza. São essas histórias que nós precisamos, mais uma vez, elas precisam ser contadas, alguém precisa contar, a gente precisa estudar sobre elas. Então, até baseado no relato que o professor Francisco nos trouxe, a única coisa que posso dizer, inclusive, professor, eu sinto muito que você tenha passado por isso, que a sua esposa tenha passado por isso, mas que bom que vocês estão aqui, podem nos contar essa história e fazer com que as pessoas, as novas gerações, essas próximas gerações, a minha e outras tantas, aí que elas escutem e entendam o que aconteceu efetivamente naquele período. É, Você trouxe um relato muito importante sobre a questão do dia 4 de novembro, quando foi sequestrado, né? Que foi o dia que Marighella foi assassinada. Então, você já não sabemos exatamente onde você estava, né? Eu não sei o quanto você sabe onde você estava naquele período quando você foi sequestrado, como que isso aconteceu na sua vida. Então, se você puder trazer um pouco do seu relato exatamente de como foi esse dia e, e até você disse que a sua esposa foi presa porque acharam que ela tivesse alguma coisa a ver com essa fuga que vocês tiveram, enfim.
Se você puder resumir de alguma forma esse momento, como que foi, vai ser muito importante para poder ilustrar melhor aqui para as pessoas que nos assistem. Eu, bem, eu era procurado, tá? Quando o golpe chegou, eu tinha 16 anos, mas fazia parte do movimento estudantil secundarista. Era liderança do movimento secundarista, inicialmente no Espírito Santo. Aí, para não ser preso no Espírito Santo, que o cerco estava se cercando, eu fui para o Rio de Janeiro, com a certa cobertura da igreja, da ação católica, que eu fazia parte à época. E lá eu me tornei presidente da AMES, né? Aí a perseguição foi aumentando, né? Depois me engajei em organizações revolucionárias. Mas desde 65, segundo os próprios documentos oficiais, que eles me monitoram. Eu escapei de 4 tentativas de sequestro. Da quinta eu não escapei. Escapei de um na casa da minha mãe, escapei de um no meu trabalho, escapei de outro no casamento da minha irmã. Eu estava no altar quando DOPS e Polícia Federal, principalmente Polícia Federal, cercaram a igreja. Eu já estava no altar com a minha mãe quando chegou a informação e eu consegui evadir pela sacristia, saindo por trás. E assim foi. Cada tentativa tem uma história. Quando cercaram o meu trabalho, eu estava no restaurante que unia o Serviço Social SESI Nacional e a CNI. Eram 2 prédios que se uniam no restaurante lá em cima. Eu estava já no restaurante quando um colega falou: tem aí um pessoal te procurando. Então eu pulei de um edifício para o outro e escapei. Assim foi cada tentativa que eles fizeram, né? Eu fui escapando assim, sendo que da última já estava totalmente na clandestinidade e eu fui tentar salvar uma companheira que estava no aparelho e o cerco era muito maior do que eu imaginava, apesar de a gente ter saído armado, não deu para resistir, né? Foi nesse dia, 4 de novembro de 1969. Retornar um pouquinho o livro, se me permite, quero falar o seguinte: esse livro teve apoios de 3 movimentos, né? Do canal Pororoca, tá? Que eu faço parte, o Eugênio Aragão faz parte, a Sandra Marique Veiga faz parte, Denise Carvalho faz parte. Somos a coordenação desse canal, que já tem quase 4 anos, né? Já entrevistou a Dilma Rousseff 2 vezes. Eu fui companheiro dela no Comando de Libertação Nacional, do Colina. Colina Barra, depois Vá Palmares. Nós fomos companheiros nessa época, né? Na verdade, eu saí do Espírito Santo fugido, ela saiu de Belo Horizonte fugida, e a gente vai se encontrar no Colina, né? Então, tem o canal Pororoca, que assumiu, né, o projeto, o movimento Geração 68, né, que não é um movimento só dos que participaram, né, desse ano, porque esse ano foi o ano da rebeldia nacional e internacional, né? E aí já era o ano que não terminou, porque a democracia deixou de existir e a gente não terminou politicamente, né? Não só no Brasil, como a mesma coisa foi acontecendo em todos os lugares onde houve essa rebeldia contra o sistema, contra os costumes e contra a estrutura de exploração e opressão do sistema. O mesmo sistema que a gente ainda vive, né? Quem faz, inclusive, a apresentação na contracapa do livro, né, aqui estão todos os nomes dos autores, e aqui em cima é um breve texto, é o Eugênio Aragão, né, ex-ministro da Justiça da Dilma, que todo mundo conhece, né?
Então, o... já falei que o esporte e a ditadura, né, e a minha prisão estão intimamente ligados. Só que eu só consegui ver um joguinho pela metade, né, porque eu passei muito tempo em solitário. Aí, num dado quartel lá, eu recebi, foi liberada uma visita e no refeitório tinha uma TV, né? Mas entre conversar com a minha visita e olhar o jogo do Brasil, evidentemente que a necessidade humana era muito maior do que isso. Mas eu não estava entre aqueles que ficavam, vou torcer ou não vou torcer, se torcer, né, está valorizando a ditadura, quer dizer, não entrei muito nisso ainda. Debati com alguns, mas não, não fui radical nesse tipo de posição. E aí eu quero falar em termos de radical, algo que a Lívia trouxe, que é a questão do golpe dentro do golpe. Eu acho isso um absurdo. Tá? Não houve golpe nenhum dentro do golpe, porque o estranhamento entre as forças da ditadura era constante, desde antes do golpe, durante o golpe e depois do AI-5. Eles sempre foram se revezando dentro do poder. Ora era uma facção mais radical, ora uma facção mais astuta, né? Astuta, mas não menos radical, tanto que o, o Geisel, né? Que era considerado, né, diplomático, astuto, etc., autorizou que fossem eliminados nossos companheiros que apresentassem maior perigo para a ditadura, né? Eu vivi na PE da Vila Militar, onde duas coisas é interessante para todo mundo saber, né? A primeira é que lá mataram o Chael Chaves quando eu estava lá, né? Eu ouvi os gritos dele até os seus estertores, né? Um estudante de medicina de 22 ou 23 anos que depois levaram para o HCE para dizer que ele tinha morrido em combate. Não morreu em combate, morreu barbaramente torturado, assim como a Maria Auxiliadora, né? Que depois ela sai libertada e vai se suicidar em Berlim, tá? Assim como o Frei Tito, que eu conheci na Juventude Estudantil Católica, que vai se suicidar, né, na França, quer dizer, vai se suicidar no sentido de que os seus algozes continuavam psicologicamente torturando, né? Que você não se liberta de uma tortura, seja psicológica, seja física, apenas no momento em que você deixa de ser torturado ou quando você sai de uma prisão. Não, isso vai para sempre e vai tendo efeitos transgeracionais. Tanto que aí os nossos filhos, netos e bisnetos, né, estão nessa luta, né, de reparação, de fazer a memória ser conhecida, porque a memória não é conhecida, infelizmente. Né? Não se conhece. Não se conhece nem a memória do Brasil como um todo. Né? Não se sabe sobre escravidão, não se sabe sobre o etnocídio dos indígenas. Outro dia eu estava lendo, outro dia não, uns 3 anos, que nos Estados Unidos, para falar um pouquinho do que foi o martírio da escravidão, nos Estados Unidos utilizavam bebês negros para caçar jacaré. Eles eram isca de jacaré. Tá? Nós aqui não ficamos muito distantes dessas barbaridades. Né? Então, essas coisas são fundamentais, porque se o povo não conhecer a história do Brasil, ele não adquire uma consciência de rejeição a esse pretérito. Se ele não tem a rejeição a esse pretérito, ele também não consegue elaborar um outro tipo de nação, um outro tipo de sociedade. Ele não consegue sonhar. Então, ele precisa conhecer, rejeitar, para começar a sonhar. E eu acho que esse é um dos nossos papéis. Esse livro tem esse objetivo e vai ser Sim, alcançado, mormente agora, em que o Lula cometeu um grande erro, que foi de fazer uma negociação com os militares, né? Porque o ministro da Defesa dele representa os militares, ele não uhum, representa o governo junto aos militares, é o contrário. Então, propôs lá, olha, eles não vão, né, comemorar o 31 de março e também o governo não vai se Sim. indignar e fazer manifestações no dia 1º sim, de abril, né, em descomemoração e de indignação e de denúncia do que foi o golpe Chico, e a ditadura
de 21 anos. Então, esse livro nosso foi um dos que salvou, né? Porque como é um Ah, projeto completamente independente, né? Mas tinham Sim, vários eventos, sim. né? Promovidos pelo Nilmário Miranda, que é assessor do ministro da Coisa. Então, ele ganhou uma Chico, importância só um muito minutinho, maior. Chico. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque nós já À temos vontade. aí Eu acho que eu 40 falei minutos. demais, né? Porque a gente ainda precisa passar para a Silvia para ouvir a história dela, né, que a Silvia tem uma história importante um para relato contar. pessoal. Tem um relato pessoal, e a gente ainda tem que falar com a professora Lívia. Então, nós vamos encerrar por volta de 1 hora já de programa, temos 40 minutos até aqui, ou um pouquinho mais, mas a gente precisava ouvir ainda o relato da Silvia, da colega Silvia Serra, e depois passar para a professora Lívia. Podemos ir, então, assim? Vamos lá? Silvia, a gente quer ouvir o teu Ah, relato, que Sim, eu e Jamile, nós já conhecemos o teu relato e nos impressionamos muito. É muito importante você compartilhar isso com a por nossa favor. audiência. obrigada. Sim, bom, não chega a ser um relato, evidentemente, do Francisco, que viveu isso de uma forma, né, muito forte. Mas, enfim, os meus pais, eles se conheceram na Faculdade Nacional de Direito e meu pai era presidente do CAC, que era o diretório acadêmico, né, Antônio Serra. E minha mãe também estudava direito, e eles dois se tornaram militantes políticos. Eles estudavam ali com pessoas que a gente hoje fala muito, já há muito tempo, né? Técio Luiz e Silva, Arthur Lavini, Vladimir Palmeira, o próprio Wellington Moreira Franco. Bom, e eles, meu pai, por ter se tornado ali um militante político, fazia muito discurso e acabou sendo preso algumas vezes. Numa dessas vezes, que foi em 1967, que é quando eu nasci, antes disso, a minha mãe estava grávida, né? Óbvio. Então, eles moravam, tinham que, na época, se chamava de aparelho, né? Quer dizer, que eram, sei lá, eles chamavam de uma célula comunista. E, então, nesse apartamento que minha mãe morava com meu pai, outros militantes também utilizavam esse espaço, como, por exemplo, o Sérgio Marques, né? Que, ali, e eles vão presos nesse dia com a minha mãe ainda grávida. Né? Minha mãe estava grávida e todos vão presos em 1967. Ela fica um tempo lá na prisão, só o meu pai é que vai realmente depois passar pela justiça militar, e eu acho que é importante dizer isso eu gostaria de dizer, eu assim, ouvi aí a professora e aprendi bastante com ela e com o Francisco, e eu gostaria de dizer assim, eu observo que o grande problema da ditadura é que ela vai chegando assim, sem que as pessoas se deem conta de que ela está chegando. Esse que é o grande problema. No princípio parece que não é, e vai se tornando, eles vão modificando as leis, né? Então, o que acontece? Até aquele momento, eles apanharam. Por exemplo, minha mãe conta que ela fugiu ali pela Rádio MEC e que vinha o pessoal do DOPS, apanhavam, tinha tudo isso. Só que a situação vai piorando. Então, o que acontece? Em determinado momento, já próximo ali dos anos 70, a partir de 68, eu não consigo, eu fico um tempão sem ver os meus pais, eu fico com os meus parentes, né? Depois encontrava com eles. Eles não chegaram a ser clandestinos, mas eles eram procurados, tá? Em 68, por exemplo, meu pai conta que a gente foi sair os três, quando eles chegaram em casa, eles foram presos, né? Foram presos de novo. Então, havia sempre essa expectativa do que ia acontecer e a coisa vai endurecendo, vai endurecendo. Tanto é que, aí, enfim, o meu pai, minha mãe, ela trabalhava, incrível essa história, ela trabalhava para a embaixada da China, mas não a comunista, a de Taiwan, né? Então, assim, ela também teve que usar, fingiu uma vez que
quebrado a perna porque ela ficou faltando. E aí, no meio da história, ela começa a correr pela Presidente Vargas de perna engessada, né? Então, assim, aquela coisa de estudante, meio também assim com um lado de não saber bem as consequências de tudo aquilo, né? E o que vai acontecer? Em determinado momento, meu pai, por exemplo, lá na frente, não pode se trabalhar, perde a identidade ideológica, né? Então, ele é expulso, ele já era professor e fica impedido de trabalhar. Bom, aí meu pai consegue, finalmente, não foi condenado. Quem foi advogado do meu pai, inclusive, foi o Técio Nisi Silva, e é legal contar que um dos argumentos do Técio foi porque a polícia ela foi juntando todo esse material dos presos políticos, que eles consideravam presos políticos, né, militantes, nos mesmos sacos. Eram sacos. Eles iam na casa das pessoas, enchiam de documento, iam na casa de outra pessoa com mais documento. E daí que eles. O meu avô é que falou para o advogado: falou, olha, eles estão juntando tudo no mesmo documento, no mesmo saco. Como é que vai provar que um documento é de uma família e outro documento é de outra família? E foi baseado nessas observações dos meus pobres avós que ficaram, né? Imagina, a família ficava assustadíssima, né, com aquilo. Que eles foram demonstrar por fatos, olha, vocês não têm como comprovar que o Serra fez isso e tal. Então, eu acho que é importante a gente citar todos esses exemplos para mostrar para a juventude, porque em determinado momento, né, Silvia, acho que é importante, só para finalizar, além de não ter visto meus pais por vários momentos, de ter tido que estudar numa escola que a maioria era filha de militante político. Eu estudei com Paula Lavigne, estudei com pessoal, agora esqueci o nome dele, que desenhava no Fantástico, esqueci o nome, que ele era também militante político, vários outros que eram, a maioria da minha turma era militante político. Depois, muitas vezes, assim, quando a gente pensava sobre esse assunto, achavam que isso era uma bobagem, que isso era, digamos assim, algo assim, que não teve a menor importância e que aqueles jovens estavam ali sem ter o que fazer muito da vida e foram ser militantes políticos. Então, o que eu acho que é interessante a gente frisar é que isso tudo deixa marca, né? Deixa marca terrível, como foi para o Francisco, né? Não tem nem como comparar como foi para mim, que não vivi, não fui presa na barriga da minha mãe, mas além de deixar marca no país e deixar marca na sociedade, um aspecto importante é que a gente vai perdendo os nossos direitos. Então, veja, meu pai não pôde trabalhar durante um bom tempo. Então, isso as pessoas não podem deixar de esquecer. Os nossos direitos vão sendo retirados. Então, eu queria deixar esse depoimento para que todos soubessem, né, que além dos sentimentos que a gente tem de ficar longe da família e do medo que isso gera em toda a família, também a gente vai percebendo os direitos civis que nós vamos perdendo. Enfim, é isso. Silvia, obrigada pelo seu relato, obrigada pela sua fala, enfim, mais uma pessoa que vivenciou isso indiretamente, mas diretamente também, porque, enfim, eram seus pais, você era uma criança e tudo isso certamente impactou e deve impactar ainda na sua vida de alguma forma, porque não ter a ausência dos seus pais, né, sem você saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo, deve ser algo bem desolador para uma criança que não está entendendo o que está acontecendo, mas precisa viver com essa ausência dos pais, ainda que você tenha, aparentemente, da forma que você traz, era uma família estruturada, né? Você tinha os seus avós que, felizmente, puderam prover para você estarem, eles estavam com você, te dar amor, carinho, enfim, mas certamente não deve ter sido uma situação muito fácil para você.
Eu ficaria conversando horas aqui com vocês, mas nós não temos mais tanto tempo, então eu quero pedir muitas considerações finais da professora Lívia, depois do professor Francisco e da Silvia, e do Marco, certamente também, para que a gente possa encerrar com chave de ouro isso aqui e deixar uma mensagem efetivamente para tudo que vocês já trouxeram, esses relatos, os estudos, enfim, cada um a partir da sua perspectiva, mas para que a gente possa, para que as gerações saibam o que aconteceu, que elas jamais esqueçam, e que não deixem mais que essa história esteja apagada e nenhuma outra história. O professor Francisco trouxe. Nós não sabemos nem a história do Brasil direito, quizá sobre momentos históricos como esse também. Então, por favor, professora Lívia, começo com você. Bom, primeiro que impactante também, né? Escutar a Silvia. Mas muito importante, eu acho, Silvia, ainda mais porque esse também tem sido, né, da historiografia, alguns trabalhos mais recentes pesquisando essa questão também do impacto de crianças, né, com a ditadura. E eu acho que a Silvia tocou um ponto fundamental, que é isso de que se constrói uma ideia de que governos autoritários e ditaduras, de uma forma geral, não só no caso da do Brasil, né, mas que o impacto delas é uma violência física direta, que existe de fato e que precisa sim ser, infelizmente, ela precisa ser destacada porque a gente viu apagamentos dela muito recentemente na história do Brasil, né? Não só apagamento, mas pessoas contemporizando ou dizendo que não era bem assim e tudo mais. Mas eu acho que também é importante a gente mostrar que são vários os impactos em que a gente tem, né? É uma coisa que eu chamo muito a atenção para os meus alunos, né? Que eu sei que sofrem de uma violência absurda, como nós sofremos no Rio de Janeiro, né? E eu falo para eles, a gente precisa ver como a gente ainda tem uma lógica de violência do Estado que não digo que nasceu nessa última ditadura, mas que ganha muita força com ela, né? Essa lógica de que nós nos tornamos praticamente suspeitos. Assim, a gente, hoje, por exemplo, já tem alguns trabalhos muito importantes sendo feitos também da relação entre racismo dessas ditaduras também, desse poder público. Então, como o Francisco falou muito bem aqui, né? A gente apaga a escravidão, a gente apaga tudo. E são coisas que eu acho que são importantes, a gente precisa falar. Porque isso atinge a gente no nosso cotidiano e as pessoas parecem que não percebem isso, né? A gente ouve muitas vezes, eu não tanto, porque eu estou dentro de uma universidade, né, que é de história, eu dou aula para cursos normalmente de ciências humanas e tudo. Mas eu tenho muitos colegas professores de colégio, aí. E eles falam que às vezes os alunos falam, eu estou de saco cheio, isso é mimimi, deixa para lá, todo mundo sofreu e tudo. Eles não têm noção de, por exemplo, como isso impacta a vida deles e as liberdades deles também, né? Claro que tem aqueles que são impactados mais foram e são impactados mais diretamente, mas não é uma sociedade que consegue viver da forma que eu acho que a maioria de nós gostaria de viver se a gente não começa a, de fato, trazer essas questões, né? E aí é só uma observação que eu faço também, que foi, por exemplo, quando a gente se viu ali pós 2016, pós o golpe, né? Muito atacados enquanto professores de história, de ciências humanas, inclusive assim, no sentido de que a gente está vendo aí reforma no ensino médio, né? Tem muitas questões por trás. Eu lembro que eu e uma colega aproveito para divulgar, e depois eu passo para a gente colocar também no link que está disponível agora. Eu lembrei dele agora, Jamile, por isso que eu não te Uhum, mandei. Que é tudo um bem. livro que eu e uma grande amiga a gente fez, que é Futebol na Sala de Aula, que é a ideia de como Ó, usar o futebol para trabalhar em sala de aula. E isso nasceu, entre outras coisas, porque a gente escutava muito de colegas. Ela é antropóloga e trabalha na Faculdade de Educação da UF, Rosana da Câmara Teixeira, da formação de professores, né? E a uhum. gente ouvia muitas pessoas falando: como é que eu vou trazer esses temas agora para a sala de aula? Como é que você discute isso, por exemplo, ali em 2018, quando a gente via uma juventude apoiando fazer a arminha com a mão, dar tiro na cabecinha, depois, quando, né? Então, o esporte, o futebol se tornou até um caminho para a gente poder discutir isso, que é É um importante, meio. né? Então, eu acho que assim, e aí eles começam a perceber determinadas questões. Por exemplo, jogadores perseguidos, né? O irmão do Zico, o Nando Coimbra, foi um jogador perseguido pela ditadura, foi um atleta perseguido, o primeiro atleta anistiado pela ditadura. Desculpa, depois, né? Em Uhum, democracia. Então, essas questões eu acho que são muito importantes para a gente, né? E eu acho que nos 60 anos agora do golpe, a gente já começou, esse movimento começou muito forte nos 50 anos, eu acho, né? De expandir, digamos sim. assim,
essa questão, e ele ganha força também agora, né? Tanto que a gente vê muito, por exemplo, muitos trabalhos hoje discutindo a ditadura e o ensino de história. Porque o que a E é gente muito viveu na última importante. década É isso, e assim, é muito importante você trazer o esporte, a paixão nacional, então, para esse lugar, que pode ser um é lugar de troca e para você conseguir minimamente demonstrar o que está querendo ser falado e dito ali naquele lugar, naquele espaço. Só para fechar, Jamile, desculpa, mas eu acho que Uhum, foi muito impactante, por exemplo, em 2016, aí eu trabalhava como professora na UFRJ, substituta, e teve aquele fatídico momento da votação, né, na Câmara dos Deputados, a gente sabe muito bem quem eu prefiro até, né, é disso, a gente não pode esquecer, né, quando o então deputado Jair Bolsonaro falou que votava em nome de Ustra, né? uhum, E eu lembro que naquele momento eu tinha visto alunos escrevendo tchau, querida, alunos de outro sim, curso e tudo isso. Eu lembro que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu cheguei no dia seguinte, no dia seguinte não, foi 2 dias depois para dar aula, e eu falei para eles, não, a aula de hoje está suspensa, vou ler um texto para vocês. E eu comecei a ler o depoimento da Dilma. uhum, Em tortura. Eu comecei a ler, e eu lembro que teve um aluno que falou assim, professora, a gente já entendeu. Eu falei, não, vocês não entenderam. E aí eu li todinha e tinha aluno no final quase chorando, eu falei para ele, esse depoimento é da Dilma Rousseff. Então, vocês, antes de gritarem tchau, querida, vocês pensem muito bem no que vocês estão fazendo, porque eu acho que falta muita consciência. Aí eu lembro que um aluno saiu mais cedo e tudo, e eu falei, acho que não funcionou muito bem. Quando eu cheguei em casa, uma mensagem dele, na época eu tinha o Facebook, falando que ele nunca tinha sido tão impactado, e até hoje a gente tem uma relação ótima, e ele foi super militante contra o governo Bolsonaro, né? Então eu falei, ou seja, a gente também às vezes acha que não tem que tocar em determinados temas, mas a gente precisa tocar, precisa, né? É precisa. importante trazer isso também para esses jovens. Não vamos esquecer e não podemos esquecer jamais. É, para não nos alongarmos muito, professor, por favor, suas considerações finais. Mas estamos aqui, então nós temos que estourar. Vamos lá. É, as barbaridades da ditadura não se limitam no tempo e na nossa geração. Elas são transgeracionais, como são a da escravidão, como são a do etnocídio dos indígenas, né? É, meus filhos, obviamente, têm sequela, filhos de outros atingidos da ditadura têm sequela, tá? Felizmente, uma das formas até de conviver com essas sequelas é exatamente participar do movimento Memória, Verdade e Justiça, e para isso existe uma rede grande de filhos e netos por memória, verdade, justiça e reparação, né? E os bisnetos virão enquanto não se acertar esse passado, tá? A ditadura tem contas a ajustar com o presente e vai continuar tendo contas a ajustar com o futuro, e enquanto não for reconhecido o que foi o golpe de 64, o golpe à democracia, o que foi as barbaridades, né, da ditadura, inclusive tornando um Estado, a partir do AI-5, um Estado terrorista, com licença para matar, sequestrar, sumir, esquartejar e tudo isso. E prosseguiu, né? Eu, depois que saí da prisão, né, liberdade condicional, eu fui demitido de 6 empregos, 6. Tá? A mãe dos meus filhos, de 2. Tá? Exigiam atestado de bons antecedentes para entrar nas empresas privadas. E lá o atestado saía. Condenado, respondendo a processo, IPM, chamava. Eu respondia a 4 e estava já condenado por 1. Se fosse empresa pública, também era exigido atestado de ideologia. O que que era isso aí? Você tinha que declarar, tá, que não era contra a Lei de Segurança Nacional, etc, etc. Uma série de bobagens que interrogavam. Uhum, Então, a ditadura prossegue, né, como prossegue até hoje, tá? Enquanto esse passado não for julgado pela democracia, né, à sim, luz da democracia, à luz do devido processo legal, tá? E condenar aqueles que foram agentes das graves violações de direitos humanos, tá? Nem que seja correto. agora com o que eu chamo de justiça de transição reversa, tá?
já que a gente não conseguiu fazer, apesar do bom trabalho da Comissão Nacional da Verdade, não chegamos à criminalização desses agentes, agora nós vamos fazer a justiça de transição reversa. Vamos começar a julgar, condenar, sentenciar esses que participaram da intentona de 8 de janeiro, e Uhum. você rompe com esse invólucro, com essa falsidade, com esse véu de hipocrisia, né, de que os militares são saudáveis. Não, não são. A história das Forças Armadas é uma história de golpes. Né? Nunca construíram democracia. Né? Desde a República, do golpe da República, até o de 8 de janeiro. Tá? Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: nós jamais esqueceremos nossos mortos. E nós queremos saber onde estão os mortos desaparecidos, onde eles estão enterrados. Queremos que as famílias vivam o seu luto e que a sociedade conheça e se indigne cada vez mais com o que foi aquele golpe e essa ditadura, aquela ditadura que prossegue, né, enquanto esse passado não for julgado democraticamente, prossegue porque os que fizeram a intentona de 8 de janeiro são filhotes daquela época, alguns, inclusive, com participação até naquela tentativa do 1º de maio de 1981, mais ou menos isso, tá? Onde Correto. o seu Bolsonaro e outros faziam parte daquele esquema, né? Como o Heleno era ajudante de ordem, capitão ajudante de ordem daquele ministro Leônidas Pires, que foi Era o general Silvio defenestrado. Entre Frota. Muito, eles, briga entre. Hein? Era o general Silvio Frota. Helena era chefe de gabinete do Silvio Do Frota. general Subfrota? É isso Isso, mesmo, isso, isso, troquei isso. aí as bolas. Ah, Mas é isso aí, quer dizer, beleza. são remanescentes e continuarão sendo, se essa se não justiça for, de né? transição reversa não acontecer de fato. Por enquanto, a gente está Exatamente. vendo muita narrativa, né? Mas até agora as cabeças ainda não estão respondendo a processo e nem foram preventivamente presos, porque elas continuam atentando contra a democracia, contra o Estado E Democrático de Direito. vamos Muito continuar obrigado nessa por essa luta. oportunidade. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. E que o seu livro possa ser, muitas pessoas possam ler aí seu livro assim que ele for publicado e tiver os lançamentos. Silvia, por favor, suas considerações finais. Bom, eu agradeço por participar desse programa, a vocês, aos convidados, né? E dizer que eu também concordo, que eu acho isso, quer dizer, a gente tem que manter a memória viva cada vez mais. O passado, a gente tem que ter museu, a história, o que é antigo deve ser sempre destacado, e o papel das universidades, né? Tanto do espaço público quanto assim da universidade em si. A universidade é muito importante, né? Assim, é um local onde os estudantes ainda devem utilizar como um espaço de reflexão e de resistência. Muito obrigada. Marcos, liga o microfone, por favor. Estou ligando aqui o microfone, que eu estava procurando aqui o texto para anunciar o programa da próxima segunda-feira, para encerrar, divulgando que na próxima segunda-feira, no dia 25 de março, teremos o tema aqui do futebol africano. Vamos falar sobre o futebol africano. Vamos conversar com o jornalista Luiz Fernando Filho, que é um jovem jornalista, mas um experiente conhecedor sobre tudo do futebol africano. Vamos conversar também com o jornalista angolano Gica Tetembo, que mora em Londres e que também fala sobre Áfricas. E teremos a presença de Vitor Iório, diretor de educação da ABI, para falar sobre o segundo seminário de jornalismo da ABI, né, que vai acontecer a partir do dia 1º de abril na Universidade de Juiz de Fora, passando pela Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, terminando no Rio de Janeiro. Jamília, muito obrigado ao Muito professor obrigada. Grande Chico Celso, prazer em conhecê-lo, e professora Lívia, que está na Espanha, mas a internet nos permite essas facilidades, né, de encurtar Verdade. distâncias, e é muito legal. A ABI agradece muito, né, a participação de Muito. vocês aqui,
e tenho certeza, essa será a primeira de muitas. Tá bom? Por favor. Muito obrigada a todos, obrigada a participação de vocês, obrigada por contar e compartilhar tanto conhecimento com todos nós. Ficamos por aqui. Se você gostou, siga, compartilha nas redes, acompanhe a ABI TV, acompanhe a ABI Esportes. Nos siga em todas as redes, que lá a gente compartilha também muita informação e conhecimento, obviamente. Só Obrigada queria a fazer um todos. agradecimento especial rapidinho, senão eu não vou dormir bem essa noite. Tenho que agradecer a professora Leda Costa, do Laboratório de Estudos do Esporte lá na UERJ, né? Ela que é a madrinha desse programa, né? A professora Leda é a madrinha desse programa. Um forte abraço também toda a turma lá do Leme, eles são sempre muito carinhosos com a gente, Não, então estão também quero. compartilhando. Vai agradecer a Leda sempre, mandar todos os beijos. Estou morrendo de saudade Isso. dela. Mandar um abraço para o Obrigada, Roberto Leda. Junquilho, grande Roberto Junquilho, que foi quem nos apresentou ao Chico, né? Obrigado, Roberto, pela pauta. Continue mandando Muito pautas obrigada. aqui para o ProABI Esporte. A Silvia está aqui também para compartilhar com vocês e espalhem aí no canal de vocês. Ó, tem uns malucos lá na ABI misturando esporte com política, coisa e tal. Vocês não vão ver isso em outros canais, não, hein? Isso vocês só vão ver aqui. Não adianta ligar na televisão aberta e na fechada, vocês não vão ver isso, não. Isso Tchau, a ABI gente. mostra. Tchau, Isso a gente. ABI mostra. Obrigada. Tchau. Valeu. Obrigada.